Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 21 de outubro, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa aponta: a maioria das pessoas acima dos 30 anos ainda não aderiu às redes sociais. No Rio de Janeiro, a geologia virou motivo para atração turística. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Em meio ao mundo digital, tem muita gente que está longe das redes sociais. Uma pesquisa mostra que a maioria das pessoas acima dos 30 anos ainda não aderiu ao Twitter, Facebook ou LinkedIn. E, segundo especialistas, esses desconectados perdem chances no mercado de trabalho. A Vagas Tecnologia fez uma pesquisa em mais de 54 mil currículos cadastrados no site da empresa. O levantamento revela que a maioria dos brasileiros com mais de 35 anos não usa a internet para fazer contatos. José Carlos, de 66 anos, não abre mão do celular e do computador, mas nem pensa em participar das redes sociais. Eu não acho que seja necessário você estar conectado para você estar informado. Eu discuto quase todos os assuntos. Mas o dado que de fato chama atenção na pesquisa se refere a gerações mais novas e que já estão no mercado de trabalho. É que ainda são poucos os brasileiros entre 30 e 34 anos cadastrados nas redes sociais. Principalmente naquelas mais utilizadas para impulsionar a carreira. Nessa faixa etária, apenas 8% das pessoas têm perfil no Facebook, só 9% utilizam o Twitter e 11% o LinkedIn. Caso deste técnico em telecomunicações que aproveitou a rede para ganhar clientes. Contatos profissionais mesmo no LinkedIn. Eu conheci o pessoal de algumas empresas e comecei a prestar serviços para eles. Até estou montando uma empresa agora de prestação de serviços. Então me ajudou muito nessa área. Profissionais entre 25 e 29 anos são mais ativos nas redes sociais. Ainda assim, muitos reconhecem que se conectam à internet apenas para se divertir. Quando tinha 36 anos, Francisco perdeu o emprego. Depois de 3 meses, ele conseguiu uma oportunidade, mas só quando se convenceu a usar as redes para buscar uma vaga no mercado. No momento que eu estava desempregado, eu coloquei no Twitter e coloquei no Facebook. E um amigo foi divulgando para o outro, um divulgando para o outro. E, cara, aconteceu. De certa forma, você está, quer dizer, o cidadão, a pessoa, o usuário, estar conectado e fazer parte de redes sociais, aumenta as chances dele de ter acesso a emprego, a ter mais empregabilidade. As férias de fim de ano estão chegando e muita gente já pensa num bom lugar para descansar. Pode ser praia ou montanha, numa viagem de carro, ônibus ou avião, com muita ou pouca bagagem. Só uma coisinha não pode faltar nessa hora: o planejamento. Passagens garantidas e dólares comprados. Bárbara planejou todos os detalhes da viagem que fará em dezembro com meses de antecedência. Agora é só esperar o dia de ir para Nova York, sem se preocupar com a variação do preço da moeda estrangeira. Janeiro é conhecido como o mês das contas. Tem IPTU, IPVA, material escolar, é dívida que não acaba mais. Então o melhor é seguir o exemplo e planejar bem as férias, para não ficar com mais uma conta acumulada. Quer viajar, por exemplo, em janeiro, é legal já começar a pensar isso uns 6 meses antes, 5 meses antes, porque pode parcelar a passagem aérea, por exemplo, de maneira que quando a pessoa viajar, pelo menos uma boa parte da viagem já esteja paga. Porque quando ela voltar, ela só teria que pagar o restante da viagem, como, por exemplo, as despesas com cartão de crédito. Mais uma dica: os preços de pacotes para o Brasil e o exterior estão competitivos. A demanda do brasileiro por viagens cresceu muito e a oferta de produtos brasileiros não cresceu da mesma forma. Significa que nós tínhamos que buscar outras oportunidades, outros destinos turísticos, outros produtos. Então, o exterior, com a taxa de câmbio, embora esse aumento ainda é competitivo, fica muito mais competitivo que o Brasil na maioria dos destinos. Prefere o exterior? Saiba qual a melhor maneira de pagar as contas. É importante levar um pouco de dinheiro em espécie, porque você tem despesas miúdas, despesas pequenas, um lanche. E o cartão pré-pago? Ele é uma ótima alternativa, no caso o cartão pré-pago, porque a pessoa já estabelece as suas despesas antes da viagem. Veja agora as notícias do mundo.
Os rebeldes da Líbia anunciaram a morte do ex-governante do país, coronel Muammar Gaddafi. A notícia foi comemorada nas ruas. Gaddafi ficou 42 anos no poder, até o último mês de agosto, quando fugiu da capital Trípoli, tomada pelos opositores depois de uma longa guerra civil. Ele foi morto em sua cidade natal, Sirte, onde se escondia. A liderança rebelde classificou o momento como histórico, por representar o fim da tirania. Depois de passar 5 anos sequestrado, foi libertado esta semana o soldado israelense Gilad Shalit, que era prisioneiro do grupo palestino Hamas. O jovem de 25 anos afirmou estar bem de saúde e declarou apoio às negociações de paz. Em troca da libertação dele, Israel se comprometeu a soltar mais de 1.000 presos palestinos. Quase 500 já saíram da prisão. Na Grécia, o parlamento aprovou as medidas de austeridade para combater a crise econômica. O pacote inclui cortes de gastos, aumento de impostos, demissões de funcionários e redução de salários. Mais de 120.000 pessoas foram para o centro de Atenas protestar e, novamente, houve confronto com a polícia. O governo afirma que as medidas são necessárias para evitar o calote de dívidas e, ao mesmo tempo, garantir que o país continue recebendo ajuda financeira dos parceiros da União Europeia. Lençol, cama, meia, pijama. Então, está na hora de revisar os sinais. Lençol, cama, meia, pijama. A geologia é a ciência que estuda a Terra, sua composição, sua história. No Rio, agora é também motivo de atração turística. Para os apaixonados pelo assunto, quanto mais pedras no caminho, melhor. A cidade do Rio ficou do outro lado da Baía de Guanabara. O que esse grupo de 60 turistas brasileiros e estrangeiros veio conhecer fica bem longe dos pontos turísticos tradicionais. Começa no Museu Arqueológico de Itaipu. Aqui, 8.000 anos de história dos povos locais são retratados através das pedras, lascada, polida, em forma de cristais e em utensílios como esse almofariz para amassar e misturar ervas. Depois um passeio pela praia, com um visual de tirar o fôlego. Mas aqui o interesse maior são as dunas. Essa área ali, anteriormente, muito anteriormente, foi um sítio arqueológico chamado Duna Pequena. Esse sítio foi completamente destruído lá nos idos de 70 por uma empresa imobiliária. O grupo parte para outro local, a Serra da Tiririca. Esse trecho aqui tem um atrativo a mais. Ele é parte do caminho percorrido pelo cientista inglês Charles Darwin, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, quase 180 anos atrás. Darwin foi precursor da geologia. A outra ponta dessa trilha, quando ele descreve a rocha, que é um granito porfirítico, com veios de quartzo. Ele descreve bem a rocha e um trabalho que a gente está fazendo agora é redescrever todas elas à luz do conhecimento geológico atual. A pedra no caminho tem valor de tesouro para os apaixonados pelo assunto. O que interessa é poder perceber tanta a diversidade que nós temos a um nível pequeno, a um nível que a gente pode pegar na nossa mão, quanto aquela diversidade que você pode observar por esses grandes cenários que estão ao nosso redor. Este italiano está fascinado com o que viu. Diz que o geoturismo existe na Itália há mais de 10 anos e que o Brasil tem um potencial enorme para a atividade. C'è um grande potenziale. O Jornal Visual vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom fim de semana.